Boa noite! Vamos iniciar a nossa a live que eu estou fazendo com convidadas. E hoje para falar um tema super, hiper, mega importante. Curar as feridas dos relacionamentos passados. Gente, pra gente iniciar algum relacionamento, estar bem, a gente precisa dar umas limpadinhas. Igual você quer arrumar o seu guarda-roupa, você não tem que ir lá tirar tudo, limpar, para depois colocar as coisas novas em ordem. É a mesma coisa na nossa vida. Então, com vocês hoje, Nara, que ela é terapeuta de EFT. Ela vai explicar pra gente o que é essa técnica, essa ferramenta poderosa para limpar essas emoções, sentimentos ruins, urucubacas que a gente carrega lá dos namoros passados, dos términos. E ainda, você conseguindo limpar essas emoções, você não vai com essas emoções, esses medos, esses traumas para o próximo relacionamento. Então, com vocês hoje, Nara. Deixa eu chamar ela aqui. Já chegou. Aguardando a Nara chegar. Olá, Michele. Boa noite, Nara. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Como é que tá tudo aí contigo? Tudo certinho, graças a Deus. Coisa boa, coisa ótima. Grata, muito grata mesmo pelo convite, Michele. Por poder estar aqui, poder compartilhar com quem for participar da live, teus clientes, teus seguidores, né? Essa oportunidade de estar mais consciente das questões, né? Que já viveu, que está vivendo nos relacionamentos, buscar a origem, que eu acho que é o grande quê, né? A gente, tudo bem que a gente teve um monte de vivências, mas na infância, por exemplo, na adolescência, mas como adultos nós somos esses responsáveis por buscarmos resolver essas questões, trazermos essas curas. Show de bola. É isso mesmo, falou, né? São lembranças, traumas que a gente às vezes carrega lá da infância, da adolescência, e a gente fica igual um caminhão de lixo, vai entulhando tudo aquilo lá, pesando a gente, e a gente não sabe por que não dá certo. Nada assim, né? Os próximos, mas eu tô fazendo diferente, mas lá dentro tá essas memórias, tá essas lembranças. Eu fiz uns 3 dias de live, né? E eu falei com o pessoal, né? Os seguidores, que a gente tem uma caixa preta, que é o nosso inconsciente. Lá fica memórias, lembranças, coisas que a gente nem dá conta hoje. Mas eu não penso assim, não. Mas lá dentro, qual que é o disco que está girando? A E tal aí, lembrança que está lá as questões persistente. as questões antigas, né? E eu trago dentro das minhas vivências, para mim, com meus clientes, ferramentas de clareza, ou seja, a pessoa pode perceber onde é que está a chave dessa caixa preta, vai poder abrir a caixa preta, vai poder olhar dentro, vai poder ver detalhes, né? Que era uma coisa assim que eu buscava já há muito tempo, porque eu já tinha problemas de relacionamento familiar desde muito pequena. Tá? Uhum. Com minha mãe, com meu pai, principalmente com a minha mãe, que era o evento mais evidente, assim, para mim. Depois eu descobri que existiam relações ocultas com o pai também, tá? E o mais interessante foi que eu, de alguma maneira, semeei aquele desejo intenso de curar aquelas questões, e as ferramentas, elas foram aparecendo, tanto ferramentas conhecidas, como ferramentas que depois eu criei. Então, Uhum. a EFT, Emotional Freedom Techniques, para o pessoal que está seguindo aí, que está assistindo conosco ao vivo, né? Ela é uma técnica que usa o toque e afirmações, ok? Uhum. E você parte exatamente do ponto que você está. Mas tem muito mais para só ter um alívio, parar de carregar os desconfortos. Para mim sempre foi uma grande pergunta, ok, eu paro de carregar esse desconforto, eu paro de carregar essa tristeza, eu paro de carregar
esse trauma, mas o que mais vem por aí? Né? Então, com as técnicas que eu acoplei junto com a FT, fez com que a pessoa pudesse saber, bom, eu realmente estou com essa vivência, essa experiência, eu carrego essa questão, então eu posso transformar isso em mim e mudar meu ponto de atração, porque o ponto de atração é o resultado que a gente está emitindo. Uhum. E a maioria está acostumada com essa emissão, ela não está ligada, né? Porque ela já carrega aquilo há tanto tempo. E tem uma coisa, assim, Michele, que é o decreto negativo de lealdade à tribo de origem. Okay? Que a gente vai carregar essas questões como forma de dizer, eu faço parte deste grupo. Tá? Eu pertenço a um grupo. Okay? Eu sou grata a esse grupo que me criou. Então, quer dizer assim que com esse modo de pensar que é inconsciente, a gente fica preso a esses pensamentos, né? Ah, eu sou grata por esse jeito que a minha família segue, então eu vou dando sequência nisso, inconsciente, mesmo eu falando, mas eu não quero viver igual meus pais, eu não quero ser assim, eu não quero ser mulher que serve toda a vida o marido, eu quero. Eu nunca quero ser assim, aquele xizão, né? Que é proibido parar e estacionar, né? É aquele dizendo assim, jamais, eu nunca. Mas é para isso exatamente que a pessoa está olhando. E é claro, onde está olhando é onde está o foco e está a energia. E é claro que, olhando para trás, que são esses eventos do passado, você não está vendo o que vem pela frente. Você não está tendo opções sobre o teu momento presente, que é o teu único tempo de poder, é o único momento de escolha real. A gente não tem como mexer no passado e o futuro ele é planejado hoje. E tudo que a gente foca aumenta, né? Você dá atenção ali, aquele negócio só vai olhando. E o futuro, e o novo? Eu não olho, porque eu tô olhando só para reclamação, ou só pro X, né? Não pare e não estacione. Aí, só ali, alimentando aquilo. Isso, então é muito importante ter ferramentas de clareza, Michele. Eu vou te dizer que durante 10 anos eu desenvolvi uma metodologia em que se a pessoa que vem para um atendimento comigo, para uma sessão de clareza, que é onde tudo começa, ela vai perceber exatamente o que ela ainda carrega dos traumas e dos medos passados. Uhum. Okay? Seja na família, seja até da gestação, ok? Porque na gestação a mãe passa por muitos medos. Às vezes também a mãe rejeita o bebê, que foi o meu caso, tá? E todas as consequências que vêm depois disso. Tá? Vem baixa autoestima como consequência, vem insegurança. Já registrei síndrome do pânico originário do útero materno. Okay? E aqui a intenção não é encontrar culpados, Michele, é que a gente possa ver como é que está esse registro no corpo, como é que a gente inconscientemente está segurando esses eventos. Tá? Então, assim, é indispensável ir nas histórias desde o útero materno, passando pela infância entre 6 e 9 anos, que é momento de consciência, mas é momento de pouco poder. A criança, ela começa a interagir com o mundo, ela percebe o outro, ela percebe as relações dos pais, ela percebe o que está funcionando, o que não está funcionando pelo ritmo da casa, mas ela também não tem poder de mudança. Porque ela ainda é criança, porque ainda não se sustenta, porque ela nem tamanho tem para entrar na posição de que cuida da mãe, que cuida do pai, né? E dentro das constelações se fala muito isso da troca de papéis. Eu já fiz
uma live com um especialista de Rio Grande do Norte falando só sobre isso. Mas aqui nós estamos pensando em como a gente registra essas informações. Qual é o grande segredo? O grande segredo é que teu corpo registra e aí começa a vibrar naquele registro. E é isso que vai para o universo. E é isso que também retorna. Okay? Então, por exemplo, os meus relacionamentos duravam 3 anos. Todos? Podia até 3 anos. Agora eu tô casada há 8 e tenho um relacionamento há 10. Então, eu fiquei quase 2 anos entre conhecer a pessoa que eu estou hoje. Aí eu me casei no papel com ela, que foi também uma grande aventura. Casar no papel. Casar no papel. Tá? E hoje, ele é um estrangeiro e hoje essa pessoa mora comigo. Ok? Nós moramos juntos, nós temos tudo oficializado. Ele já é brasileiro também. Tá? Mas a questão toda foi que eu precisei trabalhar todas as questões, não para ter um bom marido, não para ter uma pessoa que pudesse me dar suporte, mas eu resgatar o meu próprio suporte. Eu me dar amor, eu ficar de bem comigo. Então, assim, eu fiz essa viagem que eu convido todas as pessoas a fazerem comigo quando elas fazem uma sessão de clareza, né? Elas vão olhar com os olhos que elas têm hoje para os registros do passado. Show. Tá? Nós vamos fazer uma viagem pelo DNA. Porque no DNA ficam os registros de 4 gerações para trás. Uhum. Ok? Então, quando a mãe da gente é gerada, que é onde está o nosso óvulo, quem gerou foi a avó. E aí, nessa avó, então, quando a gente diz assim, nasci, a gente já tem, por exemplo, no meu caso, mais 20 anos. Ok? Porque quando a minha avó gerou a minha mãe, ali já se criaram os óvulos. Okay? Então, como a minha diferença entre eu e minha mãe é a diferença de 20 anos, então todo mundo nasce com a idade que a mãe já tem. Caramba! Né? E vem com toda essa bagagem. Então, por exemplo, uma vez eu fiz uma viagem, o pessoal estava falando sobre imigração italiana naquela cidade, e aí eles contaram as dificuldades, os sacrifícios, as traições, porque aí vieram os italianos para o Rio Grande do Sul, né? Eu sou gaúcha, vieram os italianos para o Rio Grande do Sul. Eu não tenho descendência italiana, eu tenho descendência alemã, tem um pé em cada parte do cosmos aí, mas mas falando dessa apresentação que eu estava vendo, e eles contam do sofrimento, quando chegaram aqui, prometeram coisas para eles, mas deram nem 10%, quer dizer, uma traição, que fica lá registrado. Mas o que eles fizeram? Eles se uniram, né? Mesmo com a traição, eles persistiram, e hoje, aqui no Rio Grande do Sul, são uma grande cultura, são as cidades mais desenvolvidas, são regidas pelos italianos. Então, assim, eles passaram um monte de sufoco, isso vem no DNA. Vem lá codificado. E aí você recebe todos os bônus do DNA quando você vem ao mundo, mas você recebe os ônus também. Dessa insegurança, dessa falta de comprometimento, dessa falta de cuidado, das trapaças, dos grandes medos, dos pânicos, da sensação de o que eu vou fazer agora, de sem saída, né, de impotência. Então, imagina, a gente vem com tudo isso, e aí a gente pega esse pacote fechadinho, que é justamente o que tu falou, a caixa preta. Tá? Essa caixa preta tem todos esses aspectos. E aí você vai ter que fazer do limão uma limonada, se você não tem nenhuma ferramenta. Vai ter que fazer como eu fiz no início. No início não tinha nenhuma ferramenta. As ferramentas, né? Algumas eu criei, outras despencaram em cima de mim, porque eu estava na proposta, no propósito, né? Eu estava com aquela intenção que eu precisava curar. Eu já tinha a noção que eu precisava fazer a minha parte na minha vida. Sim.
ok? Não dava para ficar de vítima, não dava para ficar de coitadinha de mim, de mimimi. Uhum. Até na época, assim, eu nem vou dizer que idade eu tenho, mas na época que eu nasci não existia o termo mimimi. Não dava para ficar de manha, na época se falava isso, né? Não, não, filho, deixa de manha, vamos fazer alguma coisa, né? E os caminhos, eles foram evoluindo de tal maneira, eu passei por várias ferramentas. E a EFT eu conheci em 2010. Uhum. Então, a partir dali é que respondeu-se muitas perguntas, porque eu fazia afirmações e nada resolvia. Deixa eu só comentar aí para o pessoal que foi entrando, né, para eles entenderem o que que está acontecendo aqui nessa live hoje, né? Só que eu vou pedir para quem está aqui com a gente compartilhar nesse aviãozinho aí, mandar para alguém, para uma amiga, para um amigo que já sofreu com os relacionamentos passados, guarda aquela dorzinha ainda lá, tem jeito. Eu trouxe a Nara aqui hoje, ela está ensinando para a gente, está falando um pouco da história dela, que ela usa a terapia de EFT, que é bater nos pontos, nos pontinhos certos, né? Não é sair, vou bater em qualquer lugar. É uma técnica, é uma ferramenta que se usa para limpar essas emoções, porque a gente sentiu algo naquele momento. E aí, Uhum. o sentir às vezes não sai só no chorar, mas eu chorei muito. Não, fica nas memórias. Eu falei isso numa live também. Nossas memórias celulares estão lá, tudo guardadinho. E aí ela vem contando aqui um pouquinho da história dela. Ela conseguiu, ela não parava em relacionamento, o relacionamento durava uns 3 anos para menos, e ela foi se trabalhando, trabalhando tudo que ela podia com o que ela tinha. Agora ela falou, né? Lá na minha época não tinha mimimi, era manha. Mas sem mimimi, sem manha, é tomar coragem e falar assim, eu quero fazer minha história diferente. E ela, né, com esse trabalho dela, por isso que eu chamei ela para a gente ter essa conversa. Por quê? Porque eu acredito que é possível a gente conseguir um relacionamento de alto valor. Mas primeiro a gente precisa trabalhar a gente, porque essa mulher de alto valor está dentro de nós. Ela só está ali meio que adormecida. Tá ali ou tampada de coisas que são essas energias, né? Que a gente fala que tudo é atração. Você não precisa acreditar nessa lei da atração, mas ela existe. A gente acreditando ou não, é igual a lei da gravidade. Você joga um negócio para cima, ele cai. Você acreditando ou não. E com esse trabalho que ela faz e com o meu, que o meu está focado em caminhar com isso. Depois você faz uma limpeza, depois que você vê tudo isso que você já tirou, você está preparado para partir para o seu sonho acontecer. E esse homem ou essa mulher aparecer na sua vida. Então, não é assim mágica, não, gente. É trabalho, trabalho, trabalho. E, É na verdade, é a primeira missão de vida. Quando as pessoas me falam sobre, eu não sei, não tenho propósito, eu não sei o que fazer, cuide de si. isso. Dê amor assim. E assim, quando se trabalha como eu faço a técnica da EFT, depois que a gente faz a limpeza, a gente busca a lição. Uhum, Ok? Como é que funciona isso? É quando eu descubro qual é a mensagem escondida ou as mensagens escondidas em tudo isso que aconteceu. Qual era a aprendizagem para mim com tudo isso? Qual era a libertação com tudo isso? Por exemplo, uma das coisas que eu descobri, por ter extrema rejeição a um comportamento de um parente, que era muito controlador, eu não gerenciava a minha vida. Só para não ter o comportamento igual. Só por achar que era uma faceta, e na verdade é uma faceta do controle e a gestão. uhum. E aí, para não ser
controladora, não me senti na posição de quem quer ficar por cima da carne seca, quem quer ficar fazendo todo custo, gerenciava a minha vida, eu não gerenciava minhas finanças, eu não gerenciava minhas relações, eu não gerenciava meus traumas, eu não organizava a minha existência, que é minha responsabilidade como adulta. Então, assim, eu tenho uma jornada, né? Eu me fiz de autolaboratório, né, Michele? Então, assim, tudo que eu aprendia, eu nunca pensava assim, eu estou aprendendo isso para ajudar pessoas. Não, eu estou aprendendo isso para me ajudar. Eu é que estou com o pé na lama. Você Os tá outros que igual. esperem. Os outros É, que esperem. isso. E a gente tem que tomar essa decisão. Eu já falei também outras vezes, quando a gente toma a decisão, as coisas acontecem. Então, se você se trabalhou e começou a pôr em prática o que você viu que deu certo, é o mesmo caso que eu também fiz. Então, assim, a nossa história é muito parecida, né? Porque eu fui vendo que não estava bom do jeito que eu estava caminhando. Eu queria muito um namorado, eu queria muito ter um relacionamento, uma pessoa que não tivesse vergonha de andar comigo de mão dada, que me respeitasse, que me apresentasse e que eu pudesse fazer o mesmo, ser um namoro assim de crescimento, de estar bem com aquela companhia, sabe? Sem ficar esperando, sem ficar fazendo coisas para ser aceita. E eu falei, eu vou me trabalhar, eu vou buscar. E eu fico buscando autoconhecimento em cima de autoconhecimento. Eu descobri uma coisa aqui, descobri cursos também que me dão hoje ferramentas para que eu trabalhei comigo mesmo. Que pensa que eu já fui trabalhada e acabou, pensa que a Nara trabalhou aquilo ali e acabou. Não, é constante. Só que a gente talvez a gente pode estar um passo mais à frente do que as pessoas que estão aqui. E que a gente agora pode ajudar essas mulheres ou também os homens. Homens, não se sintam excluídos, porque aqui tem para todos, todos nós precisamos nos trabalhar. E aí foi dando certo, e por que não passar isso para frente? Ajudar pessoas, tirar esses Sim, pesos, conseguir seus sonhos. Então, essa questão de você fazer sessão de clareza, eu também costumo chamar a minha de sessão de clareza, porque traz assim, tipo, nossa, é nesse ponto que eu tô? Então é daqui. E não é receita de bolo, gente. O que a gente fala com um não é a mesma coisa que é com o outro. por A isso que minha precisa experiência, né? Isso ser necessidade trabalhado por alguém que tem experiência, é tá? isso. Alguém que conhece e domine as ferramentas. As pessoas querem os resultados, querem os atalhos, elas vão precisar de alguém que facilite isso para elas. Não é Não, que todo mundo tem que passar por um caminho difícil. A gente passou. Então a gente sabe, assim, epa, quando acontecer isso, eu tenho um atalho aqui. Agora, né? Se você quer passar por tudo isso sozinho também, beleza. Mas é um processo mais demorado. Agora, pessoas que estão ali à frente, que já sabem o atalho, um jeito mais assim, poxa, não preciso sofrer tanto. sim. Tem jeito. E o mais interessante de tudo é que se a pessoa ela entende onde ela está, ela vai ter mais objetividade, mais assertividade no passo seguinte. Né? É aquela história, né? Para Alice no País das Maravilhas perguntaram para ela, onde é que tu quer ir? Ela disse, não sei, tô seguindo com ele. Tá? Ou eu quero realmente... E uma coisa importante que eu queria falar, assim, que está dentro dos teus comentários, né? É que muitas vezes a pessoa acha que a solução dela é um amor. A solução dela é um amor por si, ok? A viagem interior que não pode ser mais negada a si mesmo como pessoa adulta.
Ela precisa fazer essa viagem. E se vier depois uma pessoa especial, a pessoa, né, que na verdade não completa, é aquela pessoa que transborda, tá? Legal. Mas o relacionamento, ele não deve ser idealizado, porque é sempre uma oportunidade de se ver intimamente, ok? E também ele não deve ter tantas expectativas, né? Isso. O que é o exemplo do bom marido, do bom pai, do bom filho? Por que aquela pessoa reage só contigo daquela maneira? Eu tive um caso de um cliente que era assim. Ele namorava com uma pessoa, era traído. Ele namorava com outra pessoa, era traído. Ele namorava com outra, era traído. Nenhuma das três pessoas se conhecia. Aí ele passou um tempo sem namorar. E quando ele foi namorar uma moça, que era uma moça que nunca traía, ele já sabia disso, ele conhecia o histórico dela, ela traiu ele. Onde é que está a questão? Nele, Está né? dentro dele. Onde ele se abandonou, porque a traição é um abandono, é uma puxada de tapete, né? Onde a pessoa negou o amparo a si mesmo, ela vai precisar apreciar isso. Okay? Onde a pessoa viu nos relacionamentos de pai e mãe que relacionamentos têm traição, então é melhor não se relacionar, e aí acaba atraindo pessoas super esquisitas. Porque está nesse ponto de atração. Se quem é da minha carga genética trai, que dirá estranhos. E Verdade. aí vem com essa ideia dentro de si, mas é a história dos pais, que os pais tinham que resolver entre eles, que era uma questão dos pais. O filho, a filha, não é quem media a relação dos pais. Filho é filho, pai é pai, marido é marido, esposa é esposa, mãe é mãe. São papéis. E cada um no seu papel. Cada um no seu quadrado, né? Já dizia o funk aí. Cada um O no seu, adoado. né? E você tá falando tudo que eu falei. A Adri tá aqui. A Adri Macedo. Ela estava no encontro online que eu estou promovendo, né? Todo mês agora a gente vai ter um encontro. A gente conversou disso, sabe? Que se a gente assume, é, é que não foi nos ensinado a assumir o papel de internação. A gente foi ensinada a assumir o papel de mãe, de amiga, de cuidadora, de babá, de servir, de tudo quanto é papel que existe, menos o de mulher companheira que se respeita, mas que está junto com esse homem para transbordar, para viver esses momentos de compartilhamento e não de sugar. Ó, eu preciso de você. Eu preciso de amor, né? Eu atendi uma vez uma. ah, Puxa vida, agora me esqueci o termo. Mas ela tinha, assim, uma coisa com sexo, que ela tinha que transar com o cara a noite inteira, tinha que deixar o cara moído, destruído, ninfomaníaca, ok? Atendi uma ninfomaníaca. E aí nós fomos na origem dessa necessidade de ser incrível na cama, de ser o ápice do top, top, né? Uhum. A relação com a mãe. A mãe queria um menino, veio a menina, e aí ela foi a engenheira. Então, nesse processo aí, ela tinha que mostrar que ela tinha o valor. Uhum. E ela tinha a rejeição, então ela queria aquele amor que ela nunca recebeu. E ela, através do sexo, tentava mostrar que tinha valor também. Então, como isso não estava curado para ela no início, na origem, ela foi para as relações e ela carregou aquilo como objetivo, como foco, como vício. Então, o que a gente fez? A gente foi lá na origem com a história da mãe dela. Fiz primeiro essa questão de rejeição, porque daí, como a mãe rejeitava, ela sentia que tinha sido um erro. Tá? Então, tinha autossabotagem, tinha a questão de baixa estima, uma mulher linda, uma boneca, ok?
mas uma baixa estima, assim, a estima abaixo da sola do pé. Ok? E nada estava bom, o cabelo não estava bom, a maquiagem não estava boa, tinha que sempre botar alguma coisa extra no cabelo, o cabelo ficar com volume X, né? Ela tinha que parecer mais boneca do que era sempre. E aí nós fizemos toda essa viagem, nós fomos lá no útero materno, que é ali que começou a rejeição, a expectativa da mãe que não foi cumprida, tá? Ela é a filha caçula, foram 2 homens, a mãe queria um terceiro homem. E veio a moça. E essa moça, enquanto ela não curou essa história com a mãe, em todas as etapas, que é ligado ao útero materno, que é ligado ao DNA, que é ligado, né? Porque tem um DNA machista aí nisso, né? Então, para ela mostrar que ela era homem, ela era, né, a dominadora do sexo, né? Não era dominatrix, mas era a dominadora. Ela que, né, ela dominava o cara na cama. Tá? Então, o que precisou ser curado nela? Essa história com a mãe. Quando ela curou isso, tudo se normalizou na vida. Okay? Ela parou de atrair caras que só queriam sexo. Ela passou a ficar mais tranquila nos relacionamentos. Não é que querer mais ou menos sexo seja ruim, é a origem da história. Por que quer mais sexo? Por que tem que ser a pessoa, né, que é a supra-sumo na cama? Tem um processo por trás que é de provar o seu valor. Que ela conseguiu resolver e pôde tocar a vida dela. Ela é uma terapeuta, ela trabalha hoje com várias pessoas, antes ela não conseguia nem se relacionar com as pessoas. Então, ela estava com as pessoas, ela não conseguia falar o que ela queria falar, porque ela tinha esse medo de não agradar, esse medo de não ser aceita. Então, isso ia junto com ela. E aí, tudo isso mudou, quando ela fez todo esse trabalho de base. Então, a importância, depois de fazer a etapa do útero materno, a etapa da infância, organizar o DNA das 4 gerações, tem uma área da biologia que estuda isso, a epigenética, né, mostrando que o DNA pode ser alterado pelas vivências, além da alimentação, do que bebe, do que come, como interage com o ambiente, né? Depois, o último ponto que eu faço, depois que fiz o trabalho de aceitação, é o trabalho do retorno da energia. Tá? Essa técnica se chama resgate de alma. Então, a pessoa vai, é uma norte-americana, a Sandra Ingerman, ela é uma xamã, né? E eu adaptei a técnica dela para o uso da EFT, que aí tu vai lá e tu resgata a tua energia que estava segurando esses eventos e tu volta a ter o quê? Vitalidade, vivacidade, criatividade, entusiasmo. É um show depressão. Okay? Tu volta a ter. Quando eu fiz a primeira vez comigo essa técnica, todos esses passos, inclusive o resgate de alma, tu tem uma sensação que tu não tem problemas. É tipo um detox, né? É mais que um detox, a tua energia volta. A energia que tu aplicou nas questões que não deram certo, nas questões que tu estava segurando, que tu não conseguia entender por que não funcionou, assim, por que foi ruim, por que teve o trauma, por que teve o medo, né? Por que teve tudo aquilo, aquela energia é liberada de volta para ti. E aí tu pode co-criar com o universo de uma maneira mais livre, mais leve. Não precisa fazer força para se sentir feliz. Tu não precisa fazer força para te sentir entusiasmado. Tá? E tu não precisa fazer força para estar onde tu tá, porque tu tá exatamente onde precisa estar. Sim, não tem esse conflito, né? Que fica Não, entre zero conflito. a razão e a emoção, porque você pensa de um jeito, mas está sentindo totalmente outra coisa, aí muda a sua energia, e a sua energia de atrair vai atrair isso que está aqui, que está emitindo, porque o pensamento ele não tem. É um grande erro falar que o pensamento tem força. O pensamento não tem muita força. Ele só é. Não. Quem tem a
força é a emoção, é o sentimento que você tá aqui. Que gera uma vibração Isso, que aí eu que até falei emite para o universo, isso, que que a gente reverbera. um imã, e o universo é todo esse material que a gente tem no imã. E ele, o universo, Deus, o que as pessoas quiserem chamar, ele só diz sim. Ah, eu não tenho sorte no amor. Sim, você não tem sorte no amor. Nossa, Vamos te eu tô mandar mais uns abacaxi bem amargo aí para tu descascar. agora, eu tô me trabalhando. Eu sinto que eu mereço ter um relacionamento. Eu vou parar com esse negócio de ficar aí ocupando meu telefone com ligações que não vão me dar benefício nenhum, não vou crescer com isso e vou sossegar aqui, vou cuidar de mim e vou mandar essa vibração de que eu mereço. Aí ele fala: sim, você merece, toma aqui o cara que vai encaixar como se fosse um quebra-cabeça também, que é o que eu fui falando esses dias aí, sempre eu faço postagem. Nós somos peças. Só que uma peça só encaixa na outra quando elas estão em harmonia. Não tem como E enfiar uma ficar coisa. forçando. É, não vai ficar bonito a imagem, não vai fazer uma imagem, né? E o mais importante é assim, eu lembro que a minha questão, depois que eu já estava casada, eu ainda estava resolvendo minhas coisas, era 2012, eu tinha 2 anos de EFT, autoaplicação, muitas técnicas que eu uso não são brasileiras. Então, assim, eu estava testando ainda muitas ferramentas. E aí eu senti, assim, que estava faltando algo. Eu comecei a achar a vida sem graça. Puxa, eu tenho, né, uma pessoa que eu amo, que me ama, né? Mas tá sem graça. E aí o que faltava era resgatar essa energia minha, que começa pela autoaceitação, tá? Que começa pela autoaceitação. Ok, no passado fiz caca, ou fizeram caca comigo, ou eu me deixei passar por essas circunstâncias, ou eu não vi no que ia dar depois de toda a experiência que eu já tive, né? Mas é abraçar tudo isso, porque nesse abraço tem muita aprendizagem, tem muita experiência, só você fez aquele caminho, mas aí precisa combinar mente com corpo. Se as duas coisas não estiverem combinando, tem um conflito. Então, como é importante fazer essa liberação. Então, assim, e depois de ter essa aceitação, a energia vem de volta, que é uma beleza. E é inexplicável a sensação quando a tua energia retorna para ti. Né? Em vez de ficar gerenciando acessórios, porque os traumas são como acessórios. Ok? São coisas que tu fica cuidando ali, com a tua energia. Tu vai lá, tira o pó, né? Bota um paninho novo por cima, tranca no armário, bota na gaveta, dá uma disfarçada embaixo do tapete se couber, né? Dependendo da altura, né? E, e isso não é vida, isso é sobrevida. A gente não pode ser aquele que vive antes e depois do trauma. Uhum. Eu nem gosto de dizer que eu sou sobrevivente, porque tem essa expressão sobrevivente de mãe narcisista. Meu Deus do céu, foi uma guerra? A batalha? O fim do mundo? Oh, meu Deus! Tu é uma pessoa que teve experiências. E aprendeu com essas experiências. Fez um trabalho, uma viagem interior. Você sai do papel de vítima, que é o que você falou lá, e sai também do papel de heroína. Não é nenhuma das coisas. Não é nenhuma das duas extremidades, porque a heroína é o outro lado da vítima. Se a pessoa agora vamos brigar pelo meu direito de ser amada, te ama. Agora, por que aquela pessoa, aí fica na birra, né? Por que aquela pessoa não me deu amor? Te dá amor. É o que tem disponível, aceita. Eu não tenho um grande amor.
te ama, é isso que está faltando, essa é a grande mensagem do universo para você. E aí entra a minha história, porque agora eu vou falar um pouquinho da minha história, né? Eu vivia achando que eu tinha que ter alguém para me amar. E que eu lembro que eu ficava fazendo as coisas, serviço de casa ou estudando, eu pensava assim, ai, gente, tem que aparecer um cara que vai querer sair para se divertir comigo, para a gente poder viajar, para poder curtir a vida e receber esse amor, porque eu tenho tanto amor para dar para esse cara. E por que que não aparece? Eu sou uma pessoa conversada, inteligente. Aí eu me elogiava, pensava assim, o que que eu tenho de errado, que eu não sei o quê. E aquilo me dava uma tristeza. Gente, eu queria porque eu queria ter alguém. E aí veio todo o meu processo de autocura, porque é a gente que se trabalha. O outro, eu, a Nara, aqui somos guias, instrumentos, mas é você. Então, eu fiz comigo, com orientação de outras pessoas, os cursos que eu fui fazendo de autodesenvolvimento, do desenvolvimento humano, ou seja, como que a mente, a emoção, as lembranças, memórias, fui me trabalhando e aí eu tava numa vibe de que tipo, eu vou fazer esses cursos porque isso eu amo, eu vou sair com os amigos, fiz novos amigos e conheci um montão de gente, saía. Eu não tinha nem tempo mais para pensar que eu queria arrumar alguma coisa para fazer, porque eu já estava cheia de coisa. E No essa tua condição, ela foi um ponto que eu também enfrentei, que era, ok, eu quero alguém que me dê amor, então eu vou começar a me dar amor. Depois, outra coisa que tu falou, eu quero conhecer gente, ver gente, trocar experiências. Então, muitas vezes são os desejos que a pessoa tem, que elas botam isso no arquétipo do par romântico, aí bota na caixinha do par romântico ali, tem o rótulo, a caixinha tem o rótulo, par romântico. E aí vai botando ali dentro. Eu quero um amor que me aceite, que me respeite, que me ouça, que seja parceiro, que seja companheiro. E aí não vai vivendo o que ela tem na vida. Ela não vive os amigos, Uhum. porque não é o par romântico. Ela não vive as aprendizagens, porque não é com o par romântico. Ela não se sente feliz com os amigos porque ela queria o par romântico. E aí ela não vai vivendo o que a vida vai trazendo para ela com as possibilidades que ela também vai dando para a vida. Vai guardando tudo assim. Quando eu tiver, eu demonstro esse amor. Quando eu tiver o cara comigo, eu vou mostrar o meu carinho, vou dar esse amor para ele. Não, a gente só existe o hoje, só existe o agora. Eu tenho que dar para mim. E aí eu comecei a me dar, né? Encher minha vida com coisas que me faziam bem, que eu gostava e num belo dia fui entrar num curso online. A gente se conheceu no curso online. Ele puxou papo depois comigo. Eu nem conseguia participar ao vivo, porque eu estava fazendo aula de dança no mesmo horário. Então eu assistia depois as aulas. E aí, um encontro lá que eu tive que estar mesmo presente para cumprir tudo. Aí ele me mandou uma mensagem no Instagram falando, oi, tá. Eu assustada assim, nossa, não conheço, quem que é essa pessoa, da onde que surgiu? Fui lá, puxei assunto, tô fazendo o mesmo curso que você e tal, tal. A gente conversou aquele final de semana, mas falando dos nossos sonhos, das nossas vontades, por que que a gente estava naquele curso de missão de vida e propósito. Então, ele também estava buscando o que eu busco. E Sim. aí a gente começou e a gente ficou, ó, eu acho que uns mais de 20 dias só conversando, só conversando. Depois Uhum. a gente foi se conhecer pessoalmente. E aí eu até brinquei com ele. Ele não tá aqui hoje, não, porque ele foi resolver umas coisas dele, mas ele sempre tá aqui na live. Eu falei com ele, você não fazia o meu tipo de homem. Barbudo,
mais fortão e tudo mais. Eu falei assim, nossa, quando eu desenhei na minha cabeça como seria esse homem, não era ele nem pintado do jeito que é. Mas a energia, quando a gente foi nos assuntos, quando a gente foi conversando, vendo que as coisas que ele fez para se trabalhar, o que eu fiz, eu falei assim, gente, e aí a gente está agora, sabe? E a gente vai fazer um ano agora em setembro. Ai, coisa boa, coisa boa. Que sejam bem felizes, tá? Tá? E eu fico muito contente, assim, a tua história é a história de um monte de gente que botou a bancarrota, essas expectativas, né? Fez todo um trabalho para botar a bancarrota, as expectativas, né? Do que é uma boa mãe, do que é uma boa filha, do que é uma boa esposa, do que é um bom marido, um bom namorado, né? Fez esse trabalho em algum nível. Mas o bacana é quando a gente tem como mostrar esse caminho para as outras pessoas, né? Eu encaro todo esse planeta assim como uma humanidade só, né? Como se fosse uma engrenagem junto com a outra, né? E quando uma engrenagem está danificada, a gente vai lá e arruma aquela engrenagem. E é assim que eu encaro o mentor, o coach, o terapeuta, o guru. É aquela pessoa que traz, que ajuda a lubrificar o sistema. Okay? Que cuida daquilo que faz parte do todo, porque também faz parte do todo. Sim. Então, se uma dessas peças estiver funcionando mal, aquilo também é um mal-estar para si, porque é tudo uma coisa só. Sim. Tá? E é por isso, assim, depois se tu quiseres, né, ainda aqui na live, a gente pode fazer uma ferramenta de clareza das que eu uso, ok? Para o grupo que está aqui experimentar, tá? E vai ser bem bacana que o pessoal vai ter as percepções, se quiser ainda pode trazer interpretações, eu posso trazer a interpretação dessas percepções, tá? Para que o pessoal possa saber exatamente onde elas estão, se elas realmente já baixaram essa guarda, se elas realmente querem, porque uma coisa é querer e outra coisa é sentir, né? Se isso está conjugado, se está funcionando em conjunto. Ô, Nara, a live vai cair daqui a pouquinho, só temos alguns minutos. E assim, a gente marca um outro dia, eu te convido novamente para a gente ir para uma prática. Eu também preparo alguma coisa para a gente usar os dois aí para ajudar esse Sim. povo. E eu quero que você deixe uma mensagem aí para as pessoas que estão acompanhando a gente e dizer para essas pessoas aí que é o que você falou agora. Quando o discípulo está pronto, ó, eu quero mudar, eu quero transformar, o mestre, o mentor aparece. E quando você acaba, falou assim, não, agora já consegui minha mudança, ele também sai da sua vida. Não é uma coisa que a gente quer ali, ai, Dependência. sempre é direto, é dependente da gente. A gente quer ajudar naquele momento e depois, tchau, vai viver sua vida, siga seu caminho, porque a gente já cumpriu a nossa missão. É até ali. Sim. E a gente tem que estar assim, aberto e falar, eu quero. Então, eu vou deixar aqui e vou dar um momento para você falar, para dizer quem aqui sentiu que é a hora de mudar, que é a hora de você transformar isso. Tem duas mentoras aqui, ó. Mentor quer dizer alguém que já passou por algo e pode te ensinar um caminho menos dolorido, né? Tem a Nara com a técnica dela de EFT, né? E eu com os meus conhecimentos de coach, PNL, terapia integrativa, que junta tudo isso que ela mais ou menos está falando, a questão da criança, o adulto, essa energia, para poder ajudar vocês. É só vocês tomarem essa decisão. Então é com E eu estou você. vendo aqui, tem tantos comentários dos meus clientes aqui que estão presentes, o Edson, a Manu, Cadorim, que inclusive concluímos o resgate da criança adorada, agora fizemos um mês de trabalho, ela estava no meu grupo de mentoria. Tá? Sobre a ansiedade que é que o Edson está comentando, a ansiedade é o medo do futuro.
Então, é porque já existiram antes eventos que deram errado, que saíram de controle. Então, aí precisa fazer a gestão disso. Nas técnicas que eu trabalho, eu uso a técnica da carta desabafo, que basicamente é contar a história que não deu certo, batendo nos pontos. Ok? É a técnica da carta desabafo. E a Manu está comentando aqui sim, sobre a questão de se sentir bem, muitas vezes é corrompido pelas idealizações. Exatamente, Manu. Se a pessoa está na idealização, ela está perdida. Eu gosto muito daquele seriadinho que é o 90 dias para casar antes dos 90 dias. Então, eles estão naquelas expectativas, são de países diferentes, né? E cada cultura diferente tem as suas próprias expectativas coletivas. Então, aí, quando eles se juntam, começa um monte de conflitos, porque as expectativas. Okay? Então, a importância da quebra das expectativas, a importância de olhar o trauma, o evento passado, que ele soma com todos os outros vividos semelhantes, e, além de libertar, transcender isso para um ponto que tu possa entender a mensagem e ter um plano de ação para seguir. Okay? Eu agradeço muito o teu convite, Michele. Tá? Agradeço muito a presença aí do pessoal que veio lá dos meus seguidores do Insta. Os teus seguidores do Insta também, que pacientemente nos ouviram aí por quase 1 hora. Nós estamos aqui corda em corda, né? Tentando revolucionar a vida. É tanto amor que a gente quer com essas coisas que a gente aprendeu, é que a gente fica aqui, se deixar, a gente fala o dia inteiro, né? Mas vamos respeitar o tempo dessas pessoas também, que elas estão na busca, e falar, tem jeito. Chega de mimimi, de paralisar sua vida e toma decisão. Chama a Nara, me chama, a gente está aí com o nosso direct, tá? Nossa página, tanto os meus seguidores, pode procurar a Nara, conhecer o trabalho dela, os seguidores dela também pode vir. Eu estou com um grupo de mulheres para ajudá-las nessa transformação, nesse processo de uma forma muito divertida. Então, se alguém quiser também entrar para ver como é que vai ser, lá eu explico os dias que vão ser os encontros. E vamos viver, gente. Tem muita coisa boa para se viver. Então, assim, gratidão, Nara, uma pessoa encantadora. E vamos marcar para a gente fazer uma técnica com eles. Vamos sim, porque daí eu posso tanto dar a oportunidade das pessoas medirem como já terem transformação, né? Que as pessoas querem é mudança, querem resultado. Tá? Então, por isso que eu sempre ofereço. E lá no direct, se quiserem me procurar na área EFT, vão ter a oportunidade de ter uma série de detalhes a respeito de como eu trabalho, como é que é a sessão de clareza, como é que é a sessão individual, tá? Podem entrar em contato comigo, vai ser um imenso prazer recebê-los. Então, ó, beijo para eu conseguir salvar aqui.